Meus irmãos e irmãs, existe uma música antiga que nós aprendemos a cantar na igreja, que expressa muito bem a liturgia da palavra de hoje e, sobretudo, o Evangelho. Nós aprendemos a cantar que se as águas dos mares da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Segurar na mão de Deus significa proteção. É como um pai que pega o filho pelas mãos. E quando nós seguramos na mão, nós fizemos a experiência que quando a gente segura na mão do Pai, a gente se sente seguro. A gente não teme nenhum perigo, nenhuma tempestade. Porque segurar na mão do Pai significa justamente ter uma proteção. E assim a liturgia de hoje nos ensina que diante das tempestades da vida, Deus estende a sua mão a cada um de nós. Nós falamos de Deus, mas como que a gente pode encontrar Deus? Como Ele se manifesta a nós? Nós temos, de um modo especial, na primeira leitura de hoje, como no Evangelho, Deus se manifestando justamente nas tempestades da vida. É justamente quando nós achamos que Deus se faz ausente, não. É aí que nós podemos senti-lo. É aí que nós sentimos sua mão, o seu cuidado. O texto da primeira leitura de hoje é o texto do livro dos Reis. Nos apresenta uma passagem importante na caminhada de fé do profeta Elias. Elias foi jurado de morte. A rainha Jezabel procurava matar Elias. E assim acuado, Elias foge. E ele vai se refugiar no Monte Horebe, que é o mesmo Monte Sinai. E lá cansado, sofrendo, vivendo uma experiência difícil, ele entra numa gruta. E aí uma palavra é dirigida a ele. Sai e permanece no alto da montanha, diante do Senhor, porque Ele vai passar. Você vai fazer a experiência de Deus. Você vai sentir Deus, Elias. E aí vem um vento forte, impetuoso. Mas diz o texto que Deus não estava nesse vento forte. Depois vem um terremoto. Mas Deus não estava na grandiosidade de um terremoto. Depois do terremoto aparece um fogo. Mas Deus não estava no fogo. De repente, uma brisa leve, como num silêncio. Quando Elias sente essa brisa, ele cobre o rosto com o manto. Ele saiu, se coloca na entrada da gruta e ele sente Deus. Quem é Deus? Se confiarmos apenas nos nossos sentidos, nós vamos perceber que Deus não existe. porque nós não conseguimos vê-lo com os nossos olhos.
Nós não conseguimos sentir o cheiro de Deus. Nós não conseguimos tocá-lo, mas podemos senti-lo. Sentir nesses momentos. O Senhor manifesta na brisa suave. A brisa suave que nos conforta. A brisa suave que nos coloca de pé, mesmo nas tempestades da vida. É quando a gente acha que Deus não está, é aí que Ele está. Deus não manifesta na tempestade, no fogo, no terremoto, mas na suavidade de uma brisa que às vezes a gente nem percebe. E o Evangelho também fala disso. Fala da nossa caminhada de fé. O texto diz que após a multiplicação dos pães, que nós ouvimos no domingo passado, Jesus ele vai se retirar. Ele pede aos discípulos que entrem num barco para atravessar o mar da Galileia, enquanto ele vai despedir as multidões e se retirar para rezar. Aqui estava o segredo de Jesus, a oração. A oração é a força que nós temos diante das tempestades da vida. E aí Jesus está rezando sozinho. Era noite. E os discípulos dentro de um barco e de repente tempestade, vento contrário. A gente sabe o que é isso na vida. Enfrentar tempestades, como diz o povo, remar contra a maré, não é fácil. De noite e tempestade. A barca era agitada por ondas, que representa também as experiências nossas. Não existe vida sem tempestades. Talvez você nem se lembra mais de quantas tempestades você já enfrentou na vida, ou mesmo, de repente, está enfrentando ou vai enfrentar. Todos nós, em algum momento, enfrentamos ventos contrários. Um sofrimento, uma doença, um luto, uma decepção, dúvida, cansaço, crise na família. Todos nós. Há também aquelas tempestades interiores, quando a gente perde a paz, perde a esperança, a gente desanima. Nessas horas a gente pode pensar ou ter a impressão que Deus está distante de nós. Foi exatamente isso que os discípulos sentiram e experimentaram. Enquanto eles lutavam contra a tempestade, o mar revolto, Jesus estava no monte em oração. Mas há algo muito importante. Jesus nunca perdeu os seus discípulos de vista. Nas tempestades da vida, quando você está lá vivendo a sua tempestade, tenha essa certeza, Deus não te perdeu de vista. Da mesma forma, o Senhor jamais, portanto, nos perde de vista. Mesmo quando nós sentimos a aparente ausência dele, ele continua caminhando conosco. O silêncio de Deus não é ausência, mas talvez um convite para a gente amadurecer a fé. E aí Jesus se aproxima dos discípulos caminhando sobre as águas. Os discípulos não reconhecem ele.
é um fantasma. Porque o medo impediu os discípulos de perceber que aquele que vinha ao encontro deles era justamente aquele que poderia salvá-los. Também nós, muitas vezes, deixamos que o medo fale mais alto do que a nossa fé. Nós fixamos o nosso olhar nos problemas. A gente só fica olhando para a tempestade. E esquecemos que Deus está conosco com sua graça. Quando as tempestades vierem, não fica olhando apenas por aquilo que ela provoca, mas olhar para aquele que está conosco. E Pedro então diz para Jesus: olha, se é o Senhor, deixa que eu também vá ao seu encontro, andando sobre as águas. E Jesus disse assim: pode vir. E Pedro começou até bem. Enquanto Pedro olhava para Jesus, com olhar para Jesus, ele caminhava sobre as águas. Ou seja, caminhar sobre os problemas, caminhar sobre as tempestades. Mas quando ele sente o vento, ele começa a afundar. É uma imagem da nossa vida. Enquanto o nosso olhar estiver em Deus, permanecer no Senhor, nós vamos encontrar forças para enfrentar as tempestades. Porém, quando a gente permite que o medo tome conta do nosso coração, nós perdemos o equilíbrio e nos afogamos nos mares da vida. Por isso que Jesus diz: homem fraco na fé, porque você duvidou. Dúvida é ausência da fé. Sem fé, nós afogamos nas tempestades da vida. O que nos sustenta nas tempestades da vida é a fé. Para a gente navegar nos mares da vida, enfrentando as tempestades, nós precisamos de um remo. E esse remo é a oração. Por isso que Jesus está rezando, nos mostrando: olha, a sua força, o remo que você tem nas mãos para enfrentar as tempestades da sua vida é a oração. A oração nos fortalece. Mas o mais belo desse evangelho é que Jesus não abandona Pedro. Jesus não deixa Pedro afogar. Ele não nos deixa afogar nos mares da vida. Antes de qualquer coisa, Ele estende a mão. Assim Deus age conosco. Ele nos estende a mão. Ele não espera uma fé perfeita para nos amar, mas Ele espera de nós essa palavra: salva-me, Senhor. Sou eu, não tenha medo. Essa oração nos ajuda a reconhecer que nós não somos capazes de atravessar os mares da vida sozinhos. Quando Jesus entra na barca, o vento se acalma. A paz não nasce da ausência das tempestades, mas da presença do Senhor. Quando Deus entra na nossa barca, quando Deus entra na nossa vida, a tempestade acalma, porque a sua presença nos conforta. Aqueles que estão com Deus podem continuar a travessia, mesmo com os mares revoltos, porque sabe que nunca está sozinho na barca, o Senhor está conosco.
diante dos ventos contrários da vida, não deixemos ser tomado pelo medo, não. Vamos manter o olhar fixo em Jesus e escutar no mais profundo do nosso coração aquela palavra ou aquelas palavras que ele dirigiu aos discípulos e dirige a cada um de nós. Coragem, sou eu, não tenha medo. Coragem, sou eu, não tenha medo. Por isso nós podemos dizer hoje, queridos pais, quando vocês sentirem que o barco de vocês está afundando, lembre-se que Jesus anda sobre as ondas, que ele pega na mão de Pedro, que não há tempestade que suporte a presença de Deus. Quando passarem tempestade e turbulência na família, lembra disso. Coragem. Filhos, tenho a certeza da mão de vossos pais estendida a vocês. Assim como Jesus estendeu a mão a Pedro, e Pedro necessitou daquela mão estendida, não abram mão do cuidado das mãos dos pais de vocês. Confie na mão de um pai. E os pais estarão sempre com a mão estendida aos seus filhos. Que cada um de nós, sustentados por essa certeza, façamos a nossa vida uma profissão de fé, semelhante aos discípulos, quando eles disseram assim: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Assim, meus irmãos e irmãs, se as águas do mares da vida quiserem te afogar, não tenha medo. Segura na mão de Deus. Vá. Porque Ele nos diz a todo instante: coragem, sou eu. Não tenham medo. Professemos a nossa fé.